Bem, galera do canal Cláudio Gouveia, nós estamos aqui hoje para responder duas pequenas perguntas. A primeira pergunta que eu vou responder é para o meu amigo Duda, do canal Pequenos Vídeos Grandes Verdades. Recomendo a você, pode entrar lá nesse canal, um canal muito bom. O canal do meu amigo Duda, Pequenos Vídeos Grandes Verdades. Então, vamos para essa pergunta que o meu amigo Duda deixou no ar. Ele fez um vídeo a respeito e deixou lá. Acredito que pode até estar no canal dele, mas vou estar trazendo o entendimento daquela passagem bíblica, porque assim, é mal intencionado fazer isso, né? Que foi feito? Não, obviamente não. O Duda é uma pessoa que busca a verdade, assim como eu e como você. Ele busca estar atrás da verdade. O problema é o seguinte, pessoal. Não é não é maldade das pessoas quando erram a respeito dessas coisas, né? Não existe maldade nisso. Eu tô conversando com vocês, mas eu tô preparando aqui a tela. Por que não existe maldade? Porque a pessoa, quando é má, ela nem procura sequer estudar, entender passagem por passagem, certo? Então, vou estar trazendo essa resposta para o meu amigo e que fique claro para todos vocês do canal, ok? Que muitas vezes nós erramos, às vezes nós buscamos acertar e erramos, né? Porque nós colocamos o carro na frente dos bois. Muitas vezes a pessoa tem o Espírito da Verdade guiando ela, mas porque ela não tem paciência de aguardar a resposta do Espírito, né? Não se prepara espiritualmente, e ela acaba se precipitando a respeito de algumas coisas. E eu quero trazer para vocês essa pergunta do meu amigo Duda, grande Duda. Diz assim, em João capítulo 1. Se fizer algum barulho aí, vocês relevem, porque eu estou aqui com o PC fazendo barulho do lado. Capítulo 1, versículo 17 de João. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ok? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade. Tá? Observem essa palavra linda, verdade. A graça e a verdade, a salvação e a verdade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu sou o Cristo, não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? Quem? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disse-lhes, pois: quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes tu de ti mesmo? Disse João: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, vejamos o seguinte. Quem está falando é a primeira coisa que você tem que entender.
quem está falando aqui não é simplesmente, não é na verdade, não simplesmente, não é o espírito que deveria estar se utilizando desse avatar. A pessoa que está falando aí é um nazireu. É o primeiro pensamento que você tem que ter a respeito. Quem está falando aqui é um nazireu, ok? Você primeiro tem que entender o que é um nazireu. O nazireu é um avatar que foi preparado desde o ventre da mãe para suportar um espírito que viria a agir através dele. Então, o grande erro é as pessoas não entenderem essas coisas, né? Isso você não vai aprender em teologia, isso você não vai aprender nas igrejas, porque as igrejas dependem da teologia, que as dominam. E isso você praticamente não verá por aí, porque esse é o entendimento trazido pelo Espírito da Verdade. Lá em cima, a graça e a verdade foi trazida por quem? Por Cristo, ok? O interventor. Ontem, se você quiser entender o que eu estou falando, vá no vídeo de ontem, na live que eu fiz, e você vai entender. 2 vídeos antes desse. E você vai entender que eu falo a respeito do avatar de Cristo, né? O avatar Jesus, esse avatar Yeshua. E hoje vamos falar desse avatar João Batista, né? Parece coincidência, mas eu acredito que chegou numa hora boa essa pergunta, essa questão do meu amigo José, o Duda. Meu amigo de verdade, que eu gosto muito dele. Então, foi colocada a seguinte questão lá. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele estava alinhado com os profetas. Só que João Batista, ele não era um profeta. João Batista era mais do que um profeta. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que parar para analisar. João Batista, ele era muito mais do que profeta. Ele era mais, ele era um nazireu, ele era um ungido. Né? Existe o profeta que se faz nazireu por livre vontade, ou existe o profeta que a mãe ou o pai decidiram o transformar em nazireu. Depois falaremos disso, quem foi as pessoas que aconteceram isso. E existe aquelas pessoas que simplesmente foram chamadas por causa da sua linhagem, por causa de sua família, foram utilizadas para serem profetas, ou como profetas. João era mais do que profetas, até Cristo confirma isso, porque ele era um nazireu. O que é um nazireu? O nazireu é um corpo, né? Não um corpo de um homem comum, mas é um corpo preparado desde o ventre da mãe. Jeová diz para a mãe que ele não pode pegar em cadáver, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode beber vinho, não pode tomar bebida forte. Então, todas essas coisas, né? Para cada situação, o nazireu é destinado, né? De acordo com o espírito que ele foi programado para receber, né? Se ele foi feito um avatar, um corpo para habitar Jeová, então é mais rigoroso o preparo, né? Então, pessoal, ele diz, para explicar aí, ele diz: eu sou a voz do que clama, eu sou a voz. Veja que ele não diz eu sou o que clamo no deserto. Ele diz eu sou a voz do, ok? O que ele está indicando? Ele está indicando que ele é um instrumento, e quem utiliza esse instrumento é um espírito que clama no deserto, que clama só no deserto, que está clamando como para as paredes, porque ninguém está escutando o que esse espírito está dizendo, mas agora ele vai habitar esse avatar e vai falar. Então, esse seria o espírito do Elias, né? O espírito do Elias, que estava programado para habitar
esse avatar chamado João Batista, ok? Perguntaram para ele, tu és o Cristo? Obviamente ele responderia não, porque ele não é o Salvador, mas ele era alguém que viria preparar o caminho desse Salvador, que também era um outro avatar preparado na mesma época. Então foram preparados 2 avatares na mesma época. Foi preparado um nazireu, João Batista, para receber o espírito de Elias, que era para preparar o caminho para o profeta, o outro espírito, né? Que habitaria um outro avatar em Jesus, que era Jesus. Esse avatar era Jesus. Inclusive, esse era mais especial até do que o próprio João, né? Esse avatar ele era mais especial até do que o próprio João, porque diz lá que ele não teve relações, né? Um negócio bem diferenciado, ok? Então, pessoal, é o seguinte. Entendendo isso, que é simples de entender, eu acredito que todos já entenderam a linha, né, dessa verdade. João não mente, João não mentiu, né? Inclusive tá escrito direitinho, ele não mentiu, ele falou a verdade. Ele disse, eu não sou o Cristo, né? Eu não sou Elias, né? Porque naquele momento quem estava falando era a pessoa, né? O dono daquele corpo, né? Então aquele corpo estava falando por si mesmo, estava falando na primeira pessoa. Eu sou a voz. Então ele estava falando na primeira pessoa. Eu sou a voz do, né? Então ele era a ferramenta e alguém que utilizava ele para transmitir essa questão. E quando ele fazia os batismos e tudo mais, ele pregava aquelas questões, a vinda do Messias, que era o enviado de Jeová. Então foi isso que aconteceu. A questão de o Cristo, né, vai ser para um próximo vídeo, beleza? Eu acredito que se eu fizer esse vídeo, se eu pegar, escrever tudo direitinho e depois fazer o vídeo, fica mais... Eu consigo transmitir para as pessoas que têm uma percepção curta das coisas com mais clareza. Tem pessoas que só de eu falar aqui, olha, João Batista era um avatar. Então, ele estava falando na primeira pessoa e que o espírito não estava nele no momento. Por quê? Os avatares não suportam o espírito durante muito tempo, tá? Então, não é sempre que o avatar vai estar dentro falando. É isso que nós percebemos no primeiro nazireu. O primeiro nazireu, o espírito não ficava sempre dentro dele. Então, Jeová mandou Sansão se tornar alguém capaz de suportar o seu espírito. E quando o povo clamava a Jeová, né? Jeová entrava no corpo de Sansão, dava a ele uma força excomunal, pegava uma queixa de jumento e um dia só foi suficiente para ele matar 1000 homens e colocar respeito para que aquele povo não destruísse os hebreus, ok? Então eu acredito que essa questão do meu amigo Duda está esclarecida, e uma hora que eu tiver mais um tempinho eu faço uma resposta bem homogênea, assim, clara para qualquer pessoa que tenha contato ou consiga entender. Mas eu acredito que isso aí está claro. Eu acho que deu para entender. Ou não. Se não, deixem os comentários aí embaixo que eu irei responder para vocês. Inscrevam-se no canal, dê o seu like, dê o seu joia, que é muito importante para mim, ok? Um abraço para todos, que a paz do Inominável esteja sobre todos vocês. É uma honra tê-los comigo. Tchau, tchau.